Bom dia, sejam bem-vindos. Primeiro webinar do ano e o assunto não poderia ser outro, né? Vamos falar de inteligência artificial. Então, só vou esperar pedir um pouquinho de paciência, aguardar uns minutinhos, ainda tem o pessoal ingressando e já desejar para vocês um feliz ano novo, oficialmente, para quem eu ainda não conversei. Vamos juntos aqui. Vamos, o pessoal está chegando. Vejo aqui que tem pessoal que, olha, bom dia, ótimo 2026 para nós. Vamos lá, esse ano nós temos um ano muito curto, nós vamos ter que ser o máximo, o mais objetivo possível. É um ano aí que, para quem conta, né, dá os dias úteis, é um ano que tem 250 dias úteis. É um ano muito curto para quem vive esse calendário, né? Quem abre mão desse calendário, eu acho que eu abro um pouquinho mão desse calendário, acabo tendo 365 dias no ano. Mas pensando aí no horário do mercado, vamos dizer assim, a gente tem 250 dias úteis durante esse ano, né? Então é pouquíssimo tempo. Se a gente fosse colocar isso em dias corridos e converter em meses, daria, sei lá, um pouquinho mais de 8 meses dentro de um ano inteiro para a gente conseguir alcançar aí todos os objetivos propostos, né? Então já vamos começar. Bom dia, Gustavo. Já vamos começar então com esse alarme de que o tempo realmente está cada vez mais curto, até por conta de que a gente também tem muitos feriados, muitas interrupções durante o nosso ano, e aí a gente faz cada vez mais coisas, e aí tem cada vez mais informações e atualizações, onde realmente a gente tem essa percepção de que o tempo ou que os tempos estão mais curtos, porque de fato estão, né? Se a gente pensar aí que um ano de 365 dias, nós temos 250 dias úteis, e aí nos forçar a viver muito desse calendário, nós vamos ter de verdade um ano aí curtíssimo. Mas o que, que eu convido vocês a ficarem aqui conosco, aproveitar esse tempo para que a gente possa buscar por atualizações, por trocas, continuar nesse nosso engajamento recorrente, para que a gente possa ficar atento em conjunto a tudo que está acontecendo no mercado no que diz respeito à privacidade, proteção de dados e também inteligência artificial. E aí também, né, ficar atento às quais são a todas as oportunidades que estão aí. Nós temos tecnologias avançando, nós temos que identificar de que forma a gente pode contribuir para os nossos negócios, para os negócios dos nossos clientes, de uma forma que a gente consiga fazer com que todos ganhem mais conhecimento, Ai, por que melhorar que tá... também os serviços. Paulina, tá me ouvindo, Paulina? Ah, então um bom dia. Todos estão me ouvindo? Me façam aí um joinha, ou me deem um sinal. Se quiserem compartilhar a câmera, todos estão convidados. E vamos nesse ritmo acelerado. É porque, vou te explicar, gente, eu tenho um fone e eu acho que eu bato esse fone, então eu abro e fecho, assim, involuntariamente. Eu fico me mexendo aqui enquanto eu falo. Mas vamos lá, que resumo da história. O tempo é curto, nós estamos aqui juntos, primeiro webinar do ano, e vamos ficar cada vez mais atentos às movimentações regulatórias, às movimentações do mercado, para a exigência não só da privacidade e da proteção de dados, mas também em relação à inteligência artificial. Nós temos vários desafios que estão todos, para cada desafio tem pelo menos duas oportunidades. Então, para quem está atento, para quem gosta de estudar, para quem enxerga uma possibilidade de conseguir ajudar as empresas, sejam os clientes ou a própria empresa que a pessoa trabalha, conseguir enxergar que é possível utilizar inteligência artificial, que é possível organizar o processo de conformidade, seguir as leis e regulamentos e ainda assim ficar ativo no mercado, mitigando riscos de multas, prejuízos, de ter que retirar produto do mercado porque não estava em conformidade com exigências dos padrões de segurança que a inteligência artificial propõe, ou evitar riscos relacionados a prejuízos de propriedade intelectual, tudo isso está dentro de um radar, né, chamado governança de inteligência artificial, que é uma das estratégias aqui que a gente se propõe a trabalhar, a estudar e certificar também os profissionais para que possam abrir os olhos, né, enxergar as oportunidades e, de fato, implementar nas suas empresas essas boas práticas que, com certeza, já são realidade e não mais
futuro, né? Então, muitas das vezes, e aí vem a chamada dessa webinar, a gente fica esperando uma regulamentação entrar em vigor, uma lei entrar em vigor para daí começar uma movimentação. E quando a lei entra em vigor, muitas vezes tem a inércia de quem espera uma consequência daquela lei que entrou em vigor, para saber se aquela lei ela vai pegar ou não. E muitas vezes a duras penas se descobre que sim, que a lei já tinha entrado em vigor, mas que não era uma legislação ali de retaliação, mas sim uma legislação de responsabilidade, que é de prestação de contas. Ou seja, não uma legislação que precisa ser cumprida só a partir do momento que acontece um incidente ou uma infração a essa legislação, mas uma legislação que ela vai exigir uma prestação de contas, uma responsabilidade, um accountability a partir do momento que ela entra em vigor. Aí o exemplo de qual legislação? A exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor há quanto tempo? Há 5 anos. Nós vamos para o 6º ano de Lei Geral de Proteção de Dados em vigor e muitas empresas ainda esperam o processo sancionatório ou que aconteça uma infração ou que, de fato, o governo aplique medidas para punição, de fato, daquela organização. Sendo que a empresa não enxerga o risco do negócio. Por quê? Porque a partir do momento que um cliente ou a carteira de clientes começam a exigir uma conformidade para seguir com os negócios, isso não está dentro do escopo ali das políticas de sanções ou do texto da legislação, mas está na prática de negócio, na estratégia de continuidade de negócios da própria empresa. Então, com a inteligência artificial, não é diferente. A gente sabe que existe um projeto de lei, eu vou mostrar isso para vocês aqui no Brasil, mas não tem uma lei federal da inteligência artificial ainda em vigor. Mas nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados, e quando a gente fala em inteligência artificial, a gente fala de um grande volume de tratamento de dados, sempre é um grande volume de tratamento de dados. E aí, a partir daí, tem uma LGPD em vigor quando se trata de dados pessoais. Nós temos regras específicas e legislações para o direito e também de propriedade intelectual, que é algo que impacta muito também em relação à inteligência artificial. Nós temos um Código Civil também em relação à responsabilidade sobre danos, prejuízos que são causados, não só para as pessoas, mas também para os negócios, que regulamenta também os negócios. E nós temos um mercado atuante que está utilizando cada vez mais a tecnologia, que está atrelando cada vez mais o treinamento dos modelos de inteligência artificial a um volume, um volume de utilização de dados sem filtrar a origem dessas informações. E aí começam a treinar os seus modelos com dados que não estão ali em qualidade, e a partir desse momento, a pessoa pode até ter uma tecnologia funcional, mas ela está trazendo muitos riscos para também correr ali o risco, o prejuízo depois de ter que retirar esse produto, esse serviço do mercado, porque não estava ali atendendo tão somente uma finalidade técnica, mas estava ali trazendo riscos, prejuízos para as pessoas. Riscos de quê? De discriminação, de viés, riscos regulatórios, de propriedade intelectual e não necessariamente um risco à legislação da inteligência artificial, porque essa a gente sabe que tem um projeto de lei, mas não está em vigor. Mas também riscos de situações que podem gerar, inclusive, responsabilidades criminais. Então, hoje, a conversa é nesse tom, é nesse ritmo também. Eu vou compartilhar a tela para que a gente possa ter um panorama geral e global de como que a regulamentação da inteligência artificial ela está sendo construída no mundo e como que a gente pode fazer para se preparar para esse ambiente regulatório, mas deixar as nossas empresas prontas para conseguir fazer uma gestão de riscos efetivas, independente de uma legislação específica em vigor, mas olhar para o seu negócio porque eu não quero perder clientes, porque eu não quero deixar de vender o meu serviço ou meu produto. Eu também não quero deixar de usar a inteligência artificial. Não porque tem o hype da IA e aí usar a inteligência artificial é legal, mas porque de fato pode melhorar um processo ou vários processos dentro da minha organização. Eu posso ter automatizações bem mais efetivas, eu posso ter dados mais acurados, mais precisos, mais inteligentes para o meu negócio e eu quero me servir disso que a inteligência artificial traz de vantagens e benefícios, mas eu também quero fazer com que não tenha um revés muito forte lá na frente, prejudicando
o meu negócio, a minha reputação. Então, isso é algo a ser considerável. E vamos olhar também para uma oportunidade que traz junto com a inteligência artificial, que é a figura da que a gente chama de CAIO, né, que é o Compliance AI Officer, que é a pessoa, justamente a pessoa que precisa direcionar dentro das empresas, e aí isso tem oportunidade interna e também de prestação de serviços, como que as empresas vão utilizar a inteligência artificial dentro de um programa de governança que vá ter sinergia com o programa de governança em privacidade e proteção de dados, com o programa de integridade que a empresa segue, dentro de padrões seguros em relação a controles de segurança da informação, a políticas de segurança da informação, e também aplicar esse conhecimento para as pessoas que vão utilizar a IA no dia a dia. Não vou nem dizer que vão utilizar, mas que já estão utilizando no dia a dia. É que está utilizando lá um compilot, o Copilot, que está usando o ChatGPT, que está utilizando o Perplexity, que está utilizando inteligência artificial nas funções do trabalho e muitas vezes as aplicações, as tecnologias ou sistemas de IA que esses usuários, que essas pessoas estão trabalhando, a empresa não está vendo. A segurança da informação não está vendo. A tecnologia da informação não está vendo. Que é o que a gente chama de Shadow AI. Quem está vendo? A pessoa que pega lá e diz: olha, melhora essa proposta aqui para mim, inteligência artificial. Aí coloca ali a estratégia comercial da empresa, o valor dos seus produtos, dos serviços, joga para essa base de dados, e isso fica aberto para a internet e acontece um vazamento de informações. Isso pode acontecer a nível de realmente acabar gerando um vazamento de dados pessoais, e aí impacta a privacidade, mas também vazamento de dados, informações que são corporativas, que são estratégicas, que são do negócio. Por quê? Porque simplesmente se pensa que inteligência artificial é tecnologia e não estratégia. E aí eu convido vocês a olhar por esse caminho. Inteligência artificial é estratégia, não só tecnologia. E aí faz parte das estratégias de políticas e treinamentos bem implementados para que as pessoas estejam bem preparadas e que consigam entender quais são os sistemas de IA genuínos ou homologados pela política da organização para evitar aí prejuízos não só para o negócio, mas também prejuízos à privacidade da carteira, muitas vezes de clientes ou dados de colaboradores que estão sendo aí publicados, expostos, vazados na internet, justamente por conta dessa utilização por pessoas que não têm o conhecimento, mas estão ali com fácil acesso a essas tecnologias. E nem sempre as empresas têm controles ou pessoas com conhecimento necessário para conseguir organizar esse processo. E quando a gente tem uma necessidade do mercado, mas as empresas têm um pouco braço ou não têm aquele recurso para conseguir cobrir essa necessidade, nós temos o que se chama de quê? Oportunidade de levar isso como serviço, ou ainda uma oportunidade aí de carreira dentro da inteligência artificial. Não estou dizendo para desenvolver um robô, mas eu estou dizendo para a gente conseguir trabalhar conduzindo as pessoas que constroem o robô, utilizam o robô de forma ética, responsável, eficiente e também de acordo com as regulamentações, nem sempre específicas da IA, mas as que já existem. A gente já tem um código penal, a gente já tem uma lei geral de proteção de dados em vigor, a gente já tem regras para propriedade intelectual, a gente já tem um código civil, nós já temos essas definições, né? Então, a gente não precisa esperar que tenha uma legislação específica para daí sim movimentar, porque quando a gente terceiriza esse risco, né, quando eu digo assim, como assim terceirizar o risco? Bom, eu vou olhar só para uma questão de multas no processo administrativo do governo. Se o governo me multar, aí eu gero uma movimentação no meu negócio. Quando a gente olha só para isso, nós estamos vendando os nossos olhos para o nosso negócio. Então, é justamente olhar para dentro da empresa onde que está sendo utilizado o IA, ou onde tem necessidade de utilização de sistemas de IA, se eu tenho prestadores de serviços, fornecedores, olhar a cadeia de suprimentos e saber se se aqueles sistemas que eu já utilizavam, agora eles estão incorporados com inteligência artificial, se os meus contratos estão adequados junto a esses fornecedores ou prestadores de serviços, ou para quem
também fornece ali produtos que podem estar com inteligência artificial atrelada e também movimentar o conhecimento da utilização e dos riscos dentro da organização. Então, tem muita coisa para a gente conversar hoje. Eu convido vocês também a participarem de forma ativa dessa conversa, apesar do meu ritmo. Eu sei que muitas vezes eu digo, olha, nós vamos discutir bastante sobre o assunto. E, no fim das contas, eu falo, empolgada, e ninguém levanta a mão. Então, vamos levantar essa mão e vamos começar a conversar de fato sobre a IA. E esperar a regulamentação é a forma mais elegante de ficar para trás. Por quê? Porque tem um desafio. Há uma curva de aprendizagem aqui a ser superada. Há também uma movimentação que muitas vezes as empresas deixam de fazer e as pessoas que trabalham nas empresas também deixam de fazer. No seguinte sentido: bom, eu estou aqui dentro da minha empresa, mas a gente ainda não usa inteligência artificial. Então, eu não vou estudar sobre isso, eu não vou estudar sobre a governança de IA, eu não vou estudar sobre o ciclo de desenvolvimento seguro da inteligência artificial. Por quê? Porque aqui na empresa a gente ainda não está utilizando. Poxa, mas se ainda não está utilizando, será que não tem que ter essa movimentação realmente de dentro para fora, até para verificar se dentro dos processos utilização de sistemas já poderiam tornar os processos mais efetivos, os objetivos da empresa, muitas vezes sendo alcançado, as metas sendo alcançadas de uma forma mais inteligente ou mais rápida? Será que não está faltando essa movimentação por parte das pessoas, de fato? Ou ainda, nós temos aqui inteligência artificial, mas parece que está todo mundo só desenvolvendo, utilizando uma questão técnica, olhando só para a funcionalidade, para o produto que quer lançar no mercado. Ninguém está movimentando ainda a governança, as boas práticas, os riscos. Mas será que não está na hora de você mesmo fazer essa movimentação, já que talvez tenha um desconhecimento das boas práticas? Quem é que vai levar essa informação? Vai esperar contratar um terceiro ou você pode ir se posicionando na empresa, levando essas boas práticas e já atuando na empresa que você está atuando? Então, gente, quando a pergunta sobre inteligência artificial, porque vai chegar, ela chegar na sua mesa, o mercado não vai querer saber se você estava esperando a regulamentação. Não tem como. Assim como foi privacidade e proteção de dados. Quando se questionava sobre a LGPD, para quem estava atuante com empresas, prestando serviços jurídicos, prestando serviço de segurança da informação, prestando serviço de tecnologia, pessoal da área de compliance, não podia esperar, olha, nós não vamos poder fechar este contrato com esse fornecedor ou com esse prestador de serviços ou ainda com esse cliente, por quê? Porque eu ainda não movimentei, não direcionei, não me debrucei sobre esse assunto, porque a lei ainda não entrou em vigor. Então, sobre a inteligência artificial, esse assunto, essa desculpa, ela não é inteligente, ela não é eficiente. E na prática, é muito satisfatório saber que nem todas as perguntas nós vamos conseguir responder, mas a gente tem que estar preparado para conseguir buscar essas informações. Nós temos que nos movimentar. Por que nós? Porque nós estamos aqui já há muitos anos trabalhando como encarregado de dados. Eu conheço quem está aqui nessa webinar. Nós estamos trabalhando como compliance, nós estamos trabalhando como tecnologia da informação, nós estamos trabalhando como marketing, nós estamos trabalhando como segurança da informação. Nós estamos dentro de empresas que estão vivas e estão ativas. E aí nós temos que fazer parte dessa construção, dessa movimentação também. Então vamos lá, quem nós somos? Eu sou a Bruna Fabiane da Silva, trabalho aqui na Deserve há mais de 10 anos. Nós somos uma empresa de segurança da informação e nós trabalhamos com soluções de segurança para proteção de dados, não só os dados pessoais. É claro que a gente traz a conformidade, a consultoria da Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente também trabalha implementando sistemas de gestão de segurança da informação dentro das empresas, dentro de padrões específicos, como o ISO 27001, que é um padrão de sistema de gestão de segurança da informação para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos, daquilo que tem valor, daquilo que é importante, para o quê? Para que não seja vazado, para que não seja perdido, para que não seja violado. E fazer com que todo esse sistema ele tenha também uma base que é voltada à gestão de riscos. Então, é a continuidade de negócios com sistemas, políticas e processos, controles eficientes, convergentes para que essa continuidade de negócios ela consiga avançar. Então, dentro dessa esteira da Deserve, nós trabalhamos com políticas, processos e controles. Controles como antivírus, firewall, backup, toda a questão de proteção
física e lógica da segurança da informação. E também o The Serve Academy, que é onde nós estamos agora, nesse momento de webinar, que é onde nós temos os treinamentos que formam, capacitam, que também conseguimos levar para as pessoas certificações internacionais na área de privacidade, segurança da informação e agora também o compliance da inteligência artificial. Então, já para quem não me conhece, eu trabalho aqui na Deserve na área de segurança da informação, com projetos de segurança, mas sou responsável pela consultoria de conformidade com a LGPD. Nós atuamos não só no Brasil, mas também no exterior. Participamos efetivamente de uma construção de uma lei geral de proteção de dados de um país, que foi o país de Moçambique, então também somos mentores do INTIC, que é o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação, que provavelmente essas pessoas farão parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a gente fez, então, parte da construção da legislação de um país, porque estamos nos debruçando há bastante tempo, não só em buscar essa conformidade para os nossos clientes, para a nossa empresa, mas também formando pessoas que levam para o mercado esse conhecimento e aplicam, seja como encarregado de dados, analistas de privacidade, gestores das áreas que movimentam produtos, processos e serviços que tratam dados pessoais. Então, vamos juntos aqui. Também tenho a formação de encarregada de dados, sou instrutora da IAPP, os treinamentos voltados à gestão de privacidade e proteção de dados, e também professora do Compliance Professional AI, que é justamente o compliance de IA da Exim, aquela certificadora internacional. Nós não somos só parceiros Exim, no que diz respeito a treinamentos e certificações, mas também nós somos parceiros da IAPP. E dentro desse assunto inteligência artificial, tanto Exim quanto a IAPP têm opções de treinamentos. O que nós já temos aqui efetivamente? O AIGP, que é de governança em IA, então ele profissionaliza, ele capacita pessoas para que façam a governança de IA em qualquer país, em empresas que estão localizadas em qualquer país. Por quê? Porque a IAPP ela é americana e ela traz treinamentos que eles são reconhecidos no mundo inteiro. E isso vai fazer com que abra aí oportunidades para quem está fora, deseja ir para sair do Brasil, ou para quem trabalha em empresas que prestam serviços para outros países e precisa ter esse conhecimento internacional, e para quem deseja dar um próximo passo na carreira e enxergar essa visão de IA e de governança de IA de uma forma global. Já o treinamento da Exim é um treinamento que ele aproveita as bases do treinamento da formação do encarregado de dados e ele é bem voltado nos estudos da legislação da União Europeia, o AI Act, que ele é extremamente relevante. Nós vamos conversar sobre o AI Act hoje, porque é o primeiro padrão, a primeira legislação, a primeira regulamentação de inteligência artificial no mundo. E, como vocês sabem, existe um padrão europeu de legislação, existe também o padrão americano de legislação, e muitos países acabam se inspirando, assim como foi em relação à privacidade, no ambiente regulatório da Europa. E o AI Compliance Officer, esse treinamento da Exim, ele prepara o profissional justamente para ter esse conhecimento sobre a legislação da Europa e sobre a ISO 42001, que tem um sistema de gestão em inteligência artificial, que foi um padrão que surgiu para responder à conformidade dessa legislação europeia. Então, esse treinamento Exim sobre compliance em IA, ele é bem voltado a conhecer a legislação da Europa, que a gente sabe que é um padrão, se tornou uma grande referência regulatória nesta área, e junto com isso, os frameworks que respondem a essa conformidade. A exemplo da ISO 42001, que foi criada para que as empresas consigam buscar um sistema de gestão em inteligência artificial, respondendo às necessidades ali regulatórias do AI Act, que é a legislação da Europa. Já desse outro lado, o treinamento da IAPP, ele é um treinamento mais amplo, porque a gente não estuda só a regulamentação da União Europeia. A gente estuda também a legislação da União Europeia, mas ele traz uma visão de negócio mais abrangente. Então, realmente é entender, fazer toda a curva conceitual sobre inteligência artificial, mas entender como aplica ou como se aplicar as boas práticas, os principais frameworks e atender os princípios que são
universais da inteligência artificial dentro de um ambiente corporativo. E aí, quando eu falo ambiente corporativo, empresas públicas e também privadas. Então, para quem muitas vezes fica na dúvida, será que eu vou por um caminho da IAPP ou vou por um caminho da Exim? De novo, são certificações complementares, elas não colidem entre elas, pelo contrário, somam conhecimento, mas o AIGP ele é mais abrangente em termos de escopo, focado sempre em IA, mas a governança, e a formação da Exim, ela está bem direcionada ao regulamento, ao ambiente europeu, o que é maravilhoso para que a gente possa expandir cada vez mais os nossos conhecimentos e conseguir aplicar isso dentro das nossas empresas. E vamos para o que interessa, né? O que a gente tem que pensar quando o assunto é inteligência artificial? Primeiro é entender que existe uma regulamentação acontecendo e a regulamentação é sempre atrasada à realidade do mercado, à realidade do mundo. Ou seja, vem uma regulamentação, por quê? Porque já está acontecendo uma utilização, um desenvolvimento, a criação, a comercialização, e isso tem impacto econômico, tem impacto nos direitos humanos, e isso vai fazer com que essa regulamentação busque frear alguma coisa. Por quê? Porque sempre tem ali um dever do que pode ser feito, do que não pode ser feito, padrão de uma legislação. Só o que acontece é que quando não pode ser feito e alguém viola ou faz o que não deveria, ou que a legislação traz como proibido, tem as consequências. E quais são essas consequências? São o que se chama de sanções dentro de uma legislação. Só que, para além de consequências, de regulamentação, nós temos que cuidar quais são as consequências ou penalidades que o negócio ele pode sofrer, independente do que também está lá dentro da legislação definida. Então, a gente precisa entender como que está esse cenário global regulatório, de regulamentação, também olhar para o Brasil, porque a gente sabe que nós estamos utilizando muito a inteligência artificial e isso é positivo, a gente não pode ficar atrasado em relação a outros países, os nossos negócios não podem ficar defasados ao ponto de conseguir colocar uma placa daqui para dentro, ninguém utiliza inteligência artificial. Por quê? Não, porque a gente não sabe desses riscos. Nós vamos falar sobre literacia da IA, isso é uma obrigação dentro do escopo da legislação europeia, isso também está previsto dentro do nosso projeto de lei. E vamos falar sobre a figura do CAIO, que é o Compliance Artificial Intelligence Officer, que é quem vai conduzir essa conformidade dentro das empresas. Não vai ser quem vai proibir ou autorizar a utilização de sistemas de IA dentro das organizações, mas é quem vai trazer estratégias, processos, controles, padrões, frameworks para viabilizar a utilização de sistemas de IA com as orientações sobre os riscos para que a utilização da IA ela seja o mais assertivo possível com o objetivo do negócio, sem que prejudique os direitos humanos, sem prejudicar os direitos, por exemplo, a privacidade, que está dentro do rol dos direitos humanos, mas também propriedade intelectual, estratégia comercial, contratos e regulamentações que vão implicar ali naquele cenário da organização. E vamos abrir os olhos para essa realidade atual da inteligência artificial e vamos ver quantas oportunidades nós temos, mas nós vamos ter que fazer uma curva aí de aprendizagem que não é só técnica. Então, primeiro que quando a gente fala em trabalhar com inteligência artificial, estruturar uma governança de inteligência artificial, não é oportunidade só para quem tem conhecimento técnico de desenvolvimento, de programação, por exemplo. E é aí esse ponto que a gente precisa olhar, né? Para quem tem um conhecimento técnico, para quem vai trabalhar no ciclo de desenvolvimento mesmo de sistemas, de produtos de inteligência artificial, excelente, também tem muita oportunidade nesta área técnica. Mas para quem não é dessa área técnica de desenvolvimento de sistemas, por exemplo, também tem oportunidades. E aí vamos entender o que realmente muda em relação ao AI Act da União Europeia, porque, além disso, a legislação da Europa, e por que a gente bate tanto na tecla, ela tem uma característica de extraterritorialidade. O que significa isso? Empresas que estão fora da União Europeia, mas que têm produtos ou colocam no mercado, desenvolvem produtos, serviços, sistemas de inteligência artificial no mercado europeu, precisam, ou com usuários europeus, precisam seguir vários dos requisitos do AI Act. Então, ela não incide somente no espaço econômico europeu ou dentro ali dos Estados-membros da União Europeia, mas outros países ou empresas que estão em outros países, mas que de alguma forma desenvolvem, colocam no mercado, comercializam sistemas de inteligência artificial que impactam na União Europeia vão precisar seguir vários desses requisitos.
Então, esse é um aspecto bem importante aí para olhar para os negócios, né? Para os serviços e produtos, porque isso pode atingir diretamente produtos. O objeto que a empresa comercializa, vende, pode atingir diretamente serviços. E aí a gente precisa ficar pronto para ou preparar logo, né? Entender o que impacta e preparar logo esses serviços, produtos que podem gerar impacto no AI Act, na legislação da União Europeia. Vamos conversar como que a LGPD já se aplica a IA hoje. Então, a gente espera ou tem o desejo, né, de ter uma lei da inteligência artificial, mas é mais regulamentação. A gente já tem um monte de regulamentações. Como é que a gente consegue já fazer uma mitigação de riscos nesse sentido? E impactos e direitos para empresas brasileiras, né, que, como eu comentei, que estão fora da União Europeia, mas que precisam, de fato, buscar pelos padrões, pelas boas práticas e atender essa regulamentação. Muitas vezes tem empresas que vão precisar, está escrito lá no texto do AI Act, ter um representante lá na Europa. Por quê? Porque o seu produto, o seu serviço tem impacto na União Europeia, então ele tem que contratar um representante, alguém que conheça do ambiente regulatório da União Europeia para conseguir responder, ser ali o seu portador de informações junto com as autoridades supervisoras. Para quem tem um conhecimento regulatório, né, já tem lá vontade de morar na União Europeia, por exemplo, né, talvez ser um representante para empresas brasileiras ou empresas que estão fora, mas que fornecem serviços, seja aqui uma oportunidade também de trabalho bacana. Eu vou compartilhar com vocês, no final da nossa webinar, a íntegra desse documento que a IAPP lançou, onde ela trouxe uma perspectiva da inteligência artificial global sobre leis e políticas que estão aplicadas na Austrália, Canadá, China, na União Europeia, na Índia, Japão, Singapura, na Coreia do Sul e também Reino Unido e outros países, Estados Unidos e outros países, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Como que está a regulamentação na Austrália, né? Para a gente ter esse âmbito do regulatório global. Tem uma legislação em vigor específica da IA? Não tem. Mas é óbvio que as empresas públicas e privadas estão utilizando sistemas de IA. E como que elas estão fazendo? Primeiro que, quando a gente fala em padrões voluntários, que são aquelas standards, existem entidades, a gente conhece, obviamente, NIST, ISO, mas que criam padrões para garantir que as boas práticas serão aplicadas sem também violar os direitos dos indivíduos que estão dentro daquele ambiente e as regulamentações já existentes naquele país ou naquele local. Então, existem padrões já estabelecidos na Austrália que são considerados como boas práticas, que as empresas que utilizam, desenvolvem, criam, comercializam sistemas de IA já precisam seguir. E isso convergente com as legislações existentes. Inclusive, isso movimentou a Austrália que fizessem a revisão de algumas legislações, como, por exemplo, a própria lei de privacidade australiana, que está passando por um processo de revisão, porque precisa de uma atualização. Então, não tem uma lei específica, mas, de acordo com o guia ali da IAPP, tem frameworks que são voluntários para conduzir as boas práticas do ciclo de vida do desenvolvimento da IA, né? Por exemplo, eliminar ou reduzir riscos de viés, que isso implica em discriminação, para que os tratamentos de dados ou grande volume de tratamento de dados não implique em uma violação aos direitos de privacidade, para que a esteira de desenvolvimento seja segura. Por quê? Para que isso não gere também riscos aos ativos da empresa que está utilizando ou está desenvolvendo aquele sistema de IA. Então, existem orientações para adaptação ou adoção, existem orientações para adoção da inteligência artificial dentro do âmbito corporativo, público e privado. Então, a Austrália também tem uma movimentação nesse sentido. Nos Estados Unidos, tem o que se chama de autorregulação. Não tem também um AI Act, uma legislação federal, né, sobre a IA, mas a gente sabe que o próprio NIST é americano, que traz o framework sobre o gerenciamento de riscos da inteligência artificial. Nós sabemos que tem também várias legislações em estados que já estão em vigor e que cobram, não necessariamente diretamente, a regulamentação do sistema de IA, mas a implicação da utilização do sistema de IA, conflitando ou não com aquela legislação daquele estado ou a regulamentação daquele estado em específico dentro dos Estados Unidos. E também o AI Action Plan, que daí é direcionado
as especificidades de utilização e desenvolvimento da inteligência artificial com as consequências e riscos ali para outros direitos, né, como direitos humanos e também direitos autorais e direitos de estratégias que podem gerar prejuízos não só para os indivíduos, mas também para os negócios. Então, nos Estados Unidos, tem uma regulamentação que a gente pode dizer que é autorregulação, porque não tem uma lei federal, mas que já é bem exigente. Quando? Quando tem processo de due diligence, antes da empresa contratar uma empresa que um serviço que tem inteligência artificial ou um produto com sistema GA, tem o processo de due diligence para saber se essa empresa adota, gerencia e aplica boas práticas para que a empresa não tenha uma responsabilidade ali compartilhada de violações, de infrações, consequências que são ruins para aquele cenário, ao adotar, por exemplo, um sistema, um CRM, enfim, qualquer sistema que tenha inteligência artificial. Essa visão da União Europeia, então a gente tem o AI Act sendo a primeira legislação do mundo já em vigor, e aí ele tem o que a gente chama que as exigências, ou que ele está entrando em vigor de forma faseada, é uma implementação faseada, então tem aspectos do AI Act que já estão em vigor, mas outros que ainda entrarão em vigor. Então tem alguns aspectos que entrarão agora em março de 2026, outros ainda em 2027, mas que ainda está sendo implementada essa legislação dentro da União Europeia. Também que trazem especificidades para quem desenvolve, utiliza sistema de IA, que não é considerado sistema, mas inteligência artificial de utilização ou de uso geral, que são os GPAs, que são aquela inteligência artificial que ela não tem um propósito específico, mas que ela pode ser utilizada para várias finalidades. Então, ela, como se um exemplo é o GPT, não estou falando chat GPT, mas o GPT. O GPT a gente pode considerar que é um GPAI, que é uma inteligência artificial de propósito geral, mas que quando ela é utilizada a um outro sistema, ela ganha uma finalidade. Né? Então, é como se fosse ali aqueles padrões que podem ser implementados ou utilizados dentro do ciclo de outros sistemas de IA. E tem também especificidades dentro do AI Act para esse tipo de sistemas de GPAs, né, que é de propósito geral. E isso vai fazer com que tenha toda uma abordagem baseada também em riscos. O AI Act, ele é uma legislação baseada em riscos. E aí ele é bem claro quais são os riscos que são proibidos, quais são os riscos que são, o que é considerado risco alto, o que é considerado um médio risco e aquilo que não gera, de fato, impacto, por exemplo, aos direitos humanos. Então, sempre que a gente fala que tem uma legislação baseada em riscos, a gente também tem que olhar para riscos de quê? E o AI Act, ele é muito forte, o quanto que aquele sistema de IA ou uma inteligência artificial de propósito geral pode gerar de riscos aos direitos humanos. Então, ele é muito atrelado a esse tipo de gerenciamento de riscos. E a gente sabe que um grande framework é o framework da Singapura, porque ele traz uma abordagem baseada em princípios e também frameworks voluntários. Então, não tem uma lei em vigor, como é o caso da União Europeia, mas tem várias normas setoriais com frameworks que são reconhecidos no mundo inteiro, também como boas práticas. E ele bebe das fontes lá, dos requisitos da OCDE, ele bebe de fontes que vão transformar o processo de conformidade, não uma obrigação, mas uma boa prática a ser implementada para evitar que o sistema de IA ele gere impactos negativos em legislações que já estão em vigor, né? Como, por exemplo, o rol de direitos humanos. Então, o que importa aqui? Não vai ser um privilégio só do Brasil, né? Eu digo privilégio, mas é brincando, mas só do Brasil ter uma lei de IA em vigor. Também não cabe a gente estudar somente quando a legislação do Brasil estiver em vigor. Por quê? Porque a legislação do Brasil, nós vamos ter que ter um olhar crítico sobre ela. Porque quando ela entrar em vigor, a gente tem que ter o pensamento de que o meu negócio, ou o negócio dos nossos clientes, é claro que eles não podem ou devem evitar ao máximo, ou fazer uma gestão, mitigar riscos de prejuízos às legislações que já estão em vigor no país.
inclusive riscos à privacidade. Mas os negócios também precisam ter convergências com os negócios internacionais. Né? Por quê? Porque eu posso desenvolver um sistema aqui no Brasil, mas que eu queira atingir um país ou outras pessoas que estão em outros países, ou clientes que estão em outros países. Então, quando a legislação entrar em vigor, nós já temos que ter um conhecimento justamente para conseguir identificar como aplicar essa conformidade, mas também como viabilizar dentro dos nossos negócios essa conformidade junto com as legislações de outros países, como é o caso também da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que apesar de ser inspirada na legislação da União Europeia, no GDPR, nós sabemos que nós precisamos também ter uma convergência com as legislações de privacidade de outros países. Então, o AI Act ele traz essa implicação muito forte de trazer um padrão, né, de uma legislação baseada em riscos, bem definidos, o que é um risco inaceitável, e aí, obviamente, né, que quanto maior for a infração relacionada aos riscos que são infringidos, maior é a penalidade, multas, consequências para aquele cenário daquela organização, e o risco inaceitável ele traz uma lista bem objetiva, taxativa do que é completamente proibido. Né? Então, o que está considerado alto risco vai ter uma exigência de fazer o que se chama dos FRIAs, que são avaliações de impactos sobre os direitos humanos, para entender o quanto que daquela sistema de A, que ele vai ser, ele não é proibido, mas ele é alto risco, e por ser alto risco, vão ter que ser feitas avaliações de impactos e monitoramento e gerenciamento desses riscos. Então, um exemplo, ele tem mais, quanto maior o risco do sistema de A que a empresa desenvolve, constrói, utiliza, maior é a responsabilidade sobre requisitos e documentações técnicas para prover a conformidade e comprovar essa conformidade. O que são sistemas de risco limitado tem exigências de O que você transparência, né? concluiu? Aqueles chat GPTs, por exemplo, O que que você são concluiu? Oi? Acho que tem alguém com um fone aberto. Érica, se tu puder detectar aí e mutar, eu agradeço. Aqueles riscos que são limitados, né, trazem, por exemplo, exigências de transparência. Transparência com quem? Com quem vai utilizar. Por exemplo, os chatbots. Quando eu automatizo lá uma comunicação com o meu público comercial e eu coloco um chatbot, em vez de ser um vendedor, a pessoa que está interagindo, aquele cliente que está interagindo, aquela pessoa interessada que está interagindo com aquele robô, ela precisa saber que é um robô. Então, essa é uma forma de garantir também a transparência. Transparência com quem? Com quem vai se servir ali daquela IA dentro do teu cenário de prestação de serviços. Tem risco alto? Não, é um risco limitado. Mas, por exemplo, precisa dizer para o teu cliente que ele está interagindo com um robô e não com um ser humano, porque ele precisa ter este conhecimento. Então, esse é apenas um exemplo sobre a questão da transparência em relação ao risco limitado. Já é diferente do alto risco, que tem que fazer avaliações de impacto, tem que ter uma documentação robusta, tem que ter mais processos e controles para, de fato, colocar ou utilizar esse sistema de IA. E o que é risco mínimo, né? Que são regras mais leves, que não tem obrigação extra, mas isso não significa que não tem nenhuma obrigação. Né? Justamente por quê? Porque o AI Act ele quer evitar a todo pano que a legislação ela procura evitar com que se coloque a responsabilidade no sistema de IA sobre os danos que são causados ou que podem ser causados. Então, teve uma questão da Air Canada, que eles tiveram um incidente envolvendo sistemas de IA, e eles disseram assim, a gente não pode fazer nada, nem cumprir com essa responsabilidade, porque foi um erro da inteligência artificial. Foi a inteligência artificial que errou. Então, a gente não pode indenizar ali os nossos clientes, porque não foi a gente que errou. Foi o sistema de IA que errou. Então, a gente não pode indenizar esses clientes. Obviamente que isso não serviu como argumento, e a gente percebe que, por mais que não tenha convencido, vamos dizer assim, o judiciário desses argumentos, nós percebemos que houve a tentativa ali de colocar a responsabilidade da IA. E aí o AI Act ele é bem claro, né? Buscar o responsável, e esse responsável não é a inteligência artificial. Então, isso é muito importante, principalmente quando a gente usa, ouve e se fala, às vezes até a gente lê, tem doutrina sobre isso, falando da IA que discrimina, da IA que é racista,
da IA que é criminosa. Calma lá, porque a IA, a inteligência artificial, ela é uma tecnologia, mas ela é treinada para que ela consiga chegar a determinados resultados. Então não é assim o algoritmo que é racista, o algoritmo, a inteligência artificial que é racista. E tem livros sobre isso. Mas a gente tem que cuidar, porque não é bem assim. Porque existem os modelos de linguagem, os modelos de treinamento que não têm uma acuracidade ou um cuidado com os dados que estão entrando. E aí desvincula isso com a finalidade do sistema de IA. E aí gera o quê? Geram essas consequências, e aí pode sim gerar impactos e situações ou que vão ser racistas, que vão ser discriminatórias, mas não é bem assim que, o algoritmo, ele é racista. Calma, ele está bebendo de fontes de dados, e se a gente não cuida dessas fontes de dados que ele realmente está se Agentes servindo, são portadores de valores democráticos, ele vai portadores da ter uma civilização saída ruim. ocidental, Érica, acho os que de novo Illuminates ali, que tá? estão Se puder, eliminando o por mundo favor. livre. Isso É, acabou. Primeira doutrina Monroe, o Big Stick é beleza. Então, o que a gente tem? O que realmente muda com o AI Act? É trazer essa responsabilidade muito clara, né, do papel de quem vai responder pelo treinamento, pela observação, pelo monitoramento, inclusive situações como são os sistemas de alto risco, que existe a supervisão humana. Né? A gente vai ouvir muito nessa área da IA sobre human in the loop, né, ou human on the loop, que é o ser humano no centro validando ou monitorando a inteligência artificial, que é justamente não deixar a IA sozinha, solta a tecnologia, mas atribuir um humano que vá fazer parte do ciclo de vida ali do desenvolvimento e cada vez mais cuidados com os dados que entram para conseguir organizar a saída do propósito mesmo da utilização daquele sistema de IA. Então, o AI Act, ele está muito baseado nessa gestão de riscos mas com também a orientação de organização de governança que vai conseguir fazer com que as empresas organizem os processos e também implementem medidas de segurança para conseguir utilizar o sistema de IA, evitando ali esses riscos e prejuízos. E no Brasil, a gente não tem a lei da IA em vigor, né? Mas muitos até dizem, será que a gente precisa de uma lei da IA em vigor? Por quê? Porque a gente já tem uma lei geral de proteção de dados, a gente já tem um Código Civil, a gente já tem um Código Penal, a gente já tem legislações que já a gente tem uma Constituição Federal com um rol de direitos humanos. Então a gente precisa de mais uma regulamentação, legislação. Então existe aí o mais próximo, né, de um marco regulatório da IA, tem um projeto de lei, que é o 2338 de 2023. Ano passado ele teve uma movimentação ali como uma sinalização, um avanço de que estamos próximos da entrada em vigor dele, de uma aprovação, mas a gente vê que a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, está movimentando muito assim as suas direções para conseguir trazer para o seu guarda-chuva essa competência de ser a autoridade de supervisão da IA no Brasil. Então, nós temos que observar essa movimentação. Ela também traz uma abordagem, para quem não leu ainda, a lei baseada em riscos ou níveis de riscos, como o da União Europeia, e a obrigatoriedade de ter governança para respeitar os princípios, que é o respeito aos direitos humanos, a não discriminação, transparência, explicabilidade, responsabilidade, as questões éticas da utilização de IA. Obrigações para agentes, isso também é muito próximo dos conceitos que estão na legislação da União Europeia. Então, tem quem desenvolve, cria, põe no mercado, utiliza e opera os sistemas de inteligência artificial. Então, saber quem é quem. Mas eu só contratei aquele serviço que tem sistema de IA, tem implicação. Mas eu só desenvolvo, também tem implicações e responsabilidades. Então, é interessante e importante já se familiarizar com essas questões, porque isso tem sanções geram sanções e tem direcionamentos também de responsabilidade no sentido da prestação de contas. Eu não espero acontecer uma infração para ajustar. Primeiro, eu já trago by design esses ajustes, desde uma fase de planejamento da utilização ou da criação de sistemas de IA, e para que quando ele entre em produção,
já esteja dentro das boas práticas aplicadas e a qualquer momento também se consiga prestar contas, seja para os indivíduos que são afetados de alguma forma pela inteligência artificial, seja por quem está fiscalizando o setor. Então, por exemplo, o Bacen, ele pode fiscalizar do setor financeiro. A gente tem o ambiente da saúde também altamente regulamentado, e a gente está falando aqui de uma possibilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que agora é a agência, a ANPD, que ela possa também ser ali o órgão que vá fiscalizar também a IA aqui no Brasil. Então, ter essa responsabilidade depende do quê? De governança. E quem vai fazer isso dentro da empresa? Aí entra a figura do Caio, né, que a gente já vai conversar também. Então, o Brasil, a gente tem uma movimentação, as sanções que estão previstas nesse projeto de lei estão ali na mesma faixa, parece quase que um copia e cola, da Lei Geral de Proteção de Dados, aqueles 50%, aqueles 2% do faturamento, a 50 milhões de reais, aquela sobre o faturamento da organização, do conglomerado da empresa, de empresas em relação às infrações. Então, a gente tem uma questão de sanção pecuniária ali, também, dentre outras sanções, mas que a gente precisa ficar atento em realmente como que essa lei vai entrar em vigor, como também que a ANPD, ou a autoridade que vai fazer a fiscalização, realmente vai medir esse nível de adequação das empresas. E para isso, né, eu acho que todo mundo viu, a gente também tem que falar sobre literacia da IA. Todo mundo viu uma situação essa semana, e eu acho que todo mundo mesmo, da senhora que esperou o Brad Pitt no aeroporto de Erechim, uma cidade do Rio Grande do Sul. Agora vocês levantem a mão e interajam comigo. Vocês viram isso? Ah, tá, que susto. Eu ia falar, não é possível. Não é possível. Então, o que aconteceu? Depois ela disse que era uma brincadeira, né? Claro, ela foi filmada, ela não sabia que ela está sendo filmada, mas ao que tudo indica, né? Qual que era a brincadeira dessa senhora? Que ela dizia: olha, eu conversei com o Brad Pitt, eu conversei com ele, eu via ele, e se eu fazia chamada, era ele. E eu estou esperando ele porque nós vamos casar. Ela estava noiva do Brad Pitt. E o que já aconteceu? Já aconteceu de uma senhora namorar o Fábio Júnior, achar que estava namorando o Fábio Júnior, e o Fábio Júnior se apertou de dinheiro e ela emprestou dinheiro para o Fábio Júnior, depois descobriu que não era o Fábio Júnior, que era um golpista fazendo deepface e conversando com ela, explorando ali uma vulnerabilidade, obviamente emocional e outros, né, também de conhecimento, mas que ela acreditava. Todo mundo riu, né, dessa situação. Por quê? Porque a autoestima da senhora estava lá nas alturas em relação ao Brad Pitt. Porém, o que acontece no cenário das organizações? As ameaças estão cada vez mais sofisticadas. Assim como nós estamos melhorando os nossos processos, os nossos produtos, as nossas tecnologias, o pessoal do mal também está melhorando cada vez mais. E também utilizando DIA para o quê? Para gerar infrações. Então, no ambiente corporativo, muitas vezes se usa o deepface para quê? Qual que é o risco da pessoa fazer transferências com o quê? Porque fez uma reunião com o diretor, ou com o CEO, ou quem estava num nível acima, viu o diretor, viu o CEO, era a voz dele, eram os gestos dele, ela via ele, como dizia a senhora, eu via o Brad Pitt. E muitas vezes no ambiente corporativo já aconteceram vários golpes nesse sentido, de transferências de dinheiro gigantescas, ou acesso a informações privilegiadas, informações críticas, informações relevantes, sensíveis da organização. Por quê? Porque se fez ali uma chamada de vídeo, onde se contou ali uma história para aquela pessoa que estava com os acessos, ou com a chave do cofre, né, com o acesso ao banco, e fez ali transferências, movimentou e acabou sendo vítima de um golpe, utilizando de alguém que utilizou deepface. Então, o que a senhora fez, enfim, tá ali na vida dela, mas movimentou muito a conscientização, né? Muitas pessoas estão falando sobre isso. E nós temos na União Europeia e também no projeto de lei o que se chama de literacia da IA, que é justamente fazer com que as pessoas tenham um conhecimento, e é um conhecimento não técnico, sobre a inteligência artificial.
Então, é a capacidade justamente de entender, interpretar e usar a IA de forma que seja informada e responsável. Mas conseguir também ter processos dentro da empresa para conseguir mitigar os riscos também de violações ou infrações que podem ser geradas por ameaças que estão já utilizando de IA já de uma forma errada para um resultado errado, para uma intenção errada. Então, a literacia da IA é a obrigação das empresas implementarem os programas de conscientização e treinamentos para que pessoas com uma linguagem não técnica também consigam utilizar de uma forma responsável, segura e condizente com as políticas e o compliance na empresa os sistemas de IA. Né? Então, envolve compreender como que a IA funciona, quais são os tipos de IA, quais decisões ela toma, impactos que podem gerar, mas mais do que isso, é justamente trazer para o dia a dia o conhecimento e a linguagem não técnica da inteligência artificial. E quem vai ajudar nesse processo, e aqui vem a cereja do bolo da nossa conversa de hoje, é justamente o Compliance AI Officer, né, que é alguém que vai, e aí a gente diz alguém, mas aqui nasce quase que uma área dentro da empresa, obviamente interdisciplinar, né, integrando as comunicações com as áreas, mas que vai fazer a junção de uma governança da IA. O que me perguntam? O DPO pode ser o Chief AI Officer? O DPO ele pode ser o Chief AI Officer, ele só vai ter que cuidar se em algum momento vai ter conflito de interesse nas atribuições. Por quê? Quando a gente fala do Chief AI Officer, a gente não está olhando somente para as questões relacionadas à privacidade. A privacidade ela é um princípio importante e relevante para o compliance da IA. Porém, ele não é o único. Então, aumenta o escopo e atribuições. Então, o encarregado de dados, ele continua sendo encarregado de dados, porém, quando ele traz essa responsabilidade de ser um Compliance AI Officer, ele tem que olhar para outras demandas, não só direcionadas à privacidade de dados. E aí fazer com que ter sempre isso no radar para que não tenha conflito de interesse com questões relacionadas à privacidade. Mas pode ser, sim, somado, atribuído a essa figura do encarregado. Inclusive, o encarregado de dados, ele tem já habilidades internas, que inclusive nós vamos tratar disso no dia 17, no treinamento do DPO Black Belt, que são as soft skills que facilitam muito para que ele consiga começar a estruturar a governança da IA dentro das empresas. Então, trabalhar numa visão de trazer os padrões, as boas práticas, não é implementar as boas práticas, mas é reconhecer os padrões e conseguir levar para as organizações não a implementação lá no processo do ciclo de desenvolvimento, mas é levar para quem participa do ciclo de desenvolvimento, para quem traz as tomadas de decisões, para quem coloca produtos com IA, geram sistemas de IA dentro dos setores, que esse Compliance AI Officer consiga levar as boas práticas para que essa gestão aconteça, essa gestão de riscos aconteça. E trabalhar, obviamente, junto com o Compliance, da organização para garantir a utilização ética, as questões relacionadas à transparência que sejam alcançadas e a prestação de contas, que é accountability. Então, essa jornada do Compliance AI Officer, poucas empresas estão se organizando em relação à governança. Porque está todo mundo pensando no quê? Preciso usar sistema de IA, preciso usar sistema de IA. Nós vamos ter que colocar nesse processo uma IA, nós vamos ter que utilizar a IA, pensando só na funcionalidade, esquecendo dos princípios, esquecendo das regulamentações, das consequências, e aí vem o Caio para organizar esses processos, né? E conseguir, sim, garantir essa conformidade regulatória. Né? Então, o que a gente tem de contribuição, oportunidades nesta área? É o crescimento exponencial da IA. Nós já temos aqui umas pessoas que nasceram em 2025. Eu tenho um filhinho de 6 meses que ele já é da geração beta. Ele não vai entender como que a gente vivia sem a inteligência artificial. Aí eu vou ter que dizer, senta aqui, meu filho, que eu vou te explicar como que eram, como que se faziam os incas, os maias e os teus pais. Por quê? A inteligência artificial ela não tem mais um momento de retorno. Né? Então, nós temos que entender, nos adaptar e conseguir enxergar
como que a gente pode estar preparado e buscar essas novas oportunidades que irão surgir. Lidar com complexidades regulatórias, né? Então, identificar os padrões, os frameworks, as boas práticas, os contratos, as relações comerciais, e buscar ali questões relacionadas à transparência, à ética, essa prestação de contas, justamente para a interação com todos os setores que muito provavelmente utilizarão sistema de IA nos seus processos, né? E ter também o que se chama de interdisciplinaridade, integração de DPO, jurídico, compliance, TI, segurança, marketing. Então, nós temos uma área que vai ser composta por diversas outras áreas, mas liderada por alguém que tem um conhecimento em governança. Por isso que nós focamos muito no que diz respeito a trazer para as pessoas esse conhecimento, as certificações que são reconhecidas a nível internacional. Não adianta eu criar um treinamento, Bruna Fabiane da Silva, eu preciso estar com os treinamentos com quem também está sendo reconhecido a nível internacional, como a IAPP, como a Exim. Então, a gente parte de um pressuposto que não é tecnologia, é estratégia. E nós temos que ter a nossa estratégia de carreira para isso também. Então, trabalhar com governança de IA, gestão de riscos algorítmicos, compliance regulatório, auditorias, consultoria estratégica em IA, treinamentos, literacia, para quem gosta de aplicar treinamentos, conscientização, tem um campo muito vasto nesse sentido também, né? Que para quem tem habilidade de conseguir conversar com as outras áreas, isso também é relevante, e desafogar, muitas vezes, os próprios gestores das áreas que não conseguem se debruçar sobre o assunto da conformidade, mas precisam utilizar o sistema de IA e desafogar no sentido de trazer para si a responsabilidade de organizar esse processo e conseguir levar essa informação dentro de regras, políticas, processos, implementando uma cultura de inteligência artificial ética, responsável e transparente dentro da organização. Então, quando a gente traz isso, a gente mitiga o risco de quê? De ter problemas relacionados a riscos reputacionais no negócio, né, de também ter prejuízos contratuais, cancelamento da carteira de clientes. A gente consegue levar para o negócio um modelo de utilização de IA mais assertivo e mais confiável. E no futuro, quem sabe, ainda conseguir acreditar aquela empresa com o quê? Com os padrões, por exemplo, de ISO 42001, que é uma ISO que foi criada para responder à legislação da Europa, que muito provavelmente nós vamos conseguir se servir para atender à legislação brasileira, mas também ter um caminho, um processo para conduzir isso dentro das empresas e saber que não é o que eu acho, mas o que as boas práticas recomendam. Então, para quem está começando seu 2026, está com sede de inteligência artificial, ou está incomodado porque descobre que eu já sei o que eu não sei, então eu preciso buscar esse conhecimento. Eu reforço, nós estamos prontos. Ano passado nós tivemos 2 lançamentos de treinamentos aqui na Deserve, o AIGP da IAPP e também o AICP da Exim, que é justamente para conseguir prover esse conhecimento, essa troca e esse relacionamento que nós temos com todos os alunos e profissionais que não estão só na teoria, mas estão dentro das empresas, estão na prática também, transformando a sua carreira, mas também os negócios dos quais eles estão envolvidos, as suas empresas. Então, agregar valor, nós mudamos, né? A empresa muda, nós também mudamos. E agregar valor aos negócios também faz parte aí de toda e qualquer profissão. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser contribuir em algum aspecto, fiquem à vontade, já levantem a mão ou desmutem o microfone, que o momento ele está propício aí para isso mesmo. No chat tem um link para quem precisa preencher ali a presença e deseja depois garantir o certificado. Então, a Érica colocou o link do formulário, porque depois vocês vão receber ali um certificado, que isso conta também por esses momentos aí de troca e conhecimentos. Eu recebo várias mensagens, né? Bruna, toda vez que tu chama ali para que a gente faça interação, eu tô louca para conversar, mas o meu eu não posso, porque tá tudo mutado, tô num ambiente que eu não posso fazer muito barulho, então eu entendo também muitas vezes esse silêncio. Mas se alguém puder contribuir, a hora é agora. Fez sentido essa webinar aqui para vocês?
Aí me façam uma reação ali, um joinha. Posso continuar nesse assunto? Vamos estudar isso 2026? Posso deixar na pauta das próximas webinars? Ah, ufa! Maravilha, então. Muito obrigada, pessoal. Tenham um excelente dia. No que vocês precisarem, contem aqui conosco. Obrigada, João. Obrigada, Leandro, pelo retorno. E vamos juntos estudar, porque é o começo de um ano, está na hora de fazer aquele PDI e verificar o que é que a gente precisa fazer para conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, não é só o que, mas o como. E eu tenho certeza que esse é um caminho aí interessante e promissor. Tá bom? Um abração, pessoal. Tudo de bom. Sim, sim, Nubia. A gente vai colocar no YouTube depois. Aí a gente compartilha lá nas nossas redes.